Oi, gente, tudo bom? Então, vocês viram a minha nova aquisição? É um quadro maior, né? Porque antes eu tinha esse aqui, ó, que era menorzinho, tá vendo? Né? Aqui, ó. Bom, foi o maior que eu achei, né? Enfim, vamos lá então, uma revisão de Enem, tá bom? Para que vocês consigam fazer o simulado aí, tá? Lembra lá do primeiro ano? Primeiro ano a gente viu o quê, hein? A gente viu cinemática, né? O que era a cinemática? Cinemática é uma parte da mecânica que vai estudar a descrição do movimento. Então, essa parte da mecânica, ela não está preocupada por que aquele movimento está acontecendo, né? Quais são as forças que estão envolvidas ali, se tem força, se não tem, né, aplicada. Ela só vai estudar a descrição mesmo, é uma coisa bem descritiva, tá? Então vai estar preocupado, ó, tem um ponto aqui, ele vai sair daqui e vem para cá. Como que aconteceu esse movimento? Então é o como que está acontecendo e não por que está acontecendo, tá? Aquele movimento, certo? Bom, aí daqui da parte da cinemática, a gente primeiro viu velocidade, né? Velocidade média. O que era a velocidade média? Era a distância, né, o meu deslocamento dividido pela variação do meu tempo, tá? Isso é velocidade, né? Que no sistema internacional de unidades é dado em metros por segundo, certo? Como é que a gente converte para quilômetros por hora e metros por segundo, né? E vice-versa aí. Então, se eu tenho quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E do contrário, eu multiplico por 3,6, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a unidade, porque eles adoram misturar uma unidade, sabe? Só para poder, né, ficar mais chato ainda de resolver e a pessoa cai naquela pegadinha, que não é bem uma pegadinha, né? Tem que prestar muita atenção nas unidades. Bom, isso era a velocidade média, né? Mas o que era esse delta? Lembra? Qualquer coisa que tiver delta, todo delta que vocês virem, né, na física pelo menos, tá? Significa variação. Então, esse delta aqui significa variação. Sempre, né? E que variação? Como que a gente acha a variação? Se eu saio, né, de um ponto que está na minha posição a 3 metros e eu vou lá para a posição de 10 metros, quanto que eu andei efetivamente? Eu andei 7 metros. Que operação matemática que eu fiz na minha cabeça, que vocês acham que vocês não fazem, né? Mas vocês fazem operação matemática na cabeça de vocês. Que operação que foi essa? Foi o 10 menos o 3, que deu 7. Então é sempre, tá? Essa variação aqui, né? É o final menos o inicial, né? Tô colocando assim porque é de tudo. Então, se eu tenho o meu deslocamento aqui, vai ser a minha posição final menos a posição inicial. Se eu tenho tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Se eu tenho velocidade, vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Ou seja, tudo que tiver variação vai ser sempre o final menos o inicial, vai te dar a tua variação, ok? Então, velocidade média é isso. Depois de velocidade média, a gente achou a aceleração média. A aceleração média, cuidado que aqui muita gente confunde, né? É o quanto varia a tua velocidade, tá? Então, quando tem a velocidade, como que a gente acha a velocidade de alguma coisa? É o quão rápido aquela coisa andou, né? Então, qual foi a rapidez
rapidez que ela saiu de um local e foi para outro local. Isso é a velocidade, certo? E essa rapidez tem relação com o tempo, né? Então, as duas têm relação com o tempo, tá? Só que uma é a variação da minha distância, do meu deslocamento, né? E o outro vai ser o quanto vai variar a minha velocidade. Então, a aceleração de qualquer coisa, né, de um automóvel, que é mais fácil aí, vamos dizer, o que vai ser? Vai ser a rapidez também com que um automóvel ele sai de uma velocidade e chega numa outra velocidade, tá? Então aqui tem que tomar muito cuidado para não confundir, que isso é muito fácil de acontecer. A minha aceleração média, então, é a variação da velocidade dividido pelo tempo, né? E no sistema internacional de unidades, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? Tem uma coisa muito importante que está caindo bastante, que antigamente, na minha época, não caía quase, mas agora eu estou vendo bastante, tanto no Enem quanto nos vestibulares, tá? O que é? É o dimensionamento disso aqui. O que é o dimensionamento? É a gente achar as unidades. Da onde que vem isso aqui? Então, tem algumas unidades que são básicas, né? Por exemplo, a distância é básico, o tempo é básico, a massa é básico, né? A força é básico, o Newton é básico. Então, a partir dessas unidades que são ditas como básicas, ou seja, tem que saber, né? A gente chega nas outras unidades. Por exemplo, a unidade de aceleração ela não é básica. Tu consegue chegar nisso aqui facilmente. Como? Dimensionando a minha equação. Isso é o dimensionamento. Então, a gente vai achar aqui, ó, a dimensão, então, da minha aceleração vai ser o quê? Vai ser a dimensão da minha velocidade dividido pela dimensão do meu tempo, né? Aí, a dimensão da velocidade, eu também acho. Como que dimensiona isso aqui? Vai ser a dimensão da distância, né? Com a dimensão do tempo, certo? Então, a dimensão da velocidade, a distância é dada em metros, dividido pelo tempo que é dado em segundo. Então, a minha velocidade também não é uma dimensão básica. Ela vem de outras dimensões mais básicas que ela. Então, aqui a gente acha como? A dimensão da velocidade, ela é em metros por segundo. Dividido, né, porque é da minha equação, ó, essa divisão aqui é da equação, né, pelo tempo, que é o segundo. Então, aí vocês já estão acostumados, né, uma divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Portanto, a minha unidade de aceleração, ela é metro por segundo ao quadrado, certo? Então, a unidade de aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? E, de novo, enfatizando, né? A minha aceleração é o quanto que varia a velocidade e não a distância, tá? É o quanto vai variar a velocidade. Isso vai ser muito importante quando a gente for ver lá a lei de Newton, galera, certo? Porque aí sim vai ser as pegadinhas bem caprichadas, inclusive, que eles colocam, tá? Então, cuidado com isso aqui. A aceleração é variação de velocidade e não de distância. Bom, então, continuando aqui, a gente já viu o que era velocidade, né? Já reviu. E o que era aceleração, tá? Aí agora a gente vai cair nos movimentos lá da cinemática. Então, o primeiro movimento que a gente tem é o MRU, que é o quê? Movimento retilíneo uniforme. Certo? O que é isso? Vocês lembram o que era isso? É um movimento qualquer? Não, não é um movimento qualquer, é um movimento em linha reta. Por quê? Porque a gente tem os movimentos circulares, tá? Então, esse aqui é um movimento em linha reta e uniforme. Que uniforme é esse? A velocidade. Então, aqui, a minha velocidade, ela é constante. Certo? Significa o quê? Significa que ela não varia com o tempo, tá? Ela não varia com o tempo. Então, ela é constante, certo? E aí, daqui a gente vai poder usar a equação
da velocidade média, que é o ΔX por ΔT. Essa é a equação base, certo? Tá, mas normalmente a gente não usa essa, né? Eu sei. Mas a que a gente usa, ela vem dessa, ela deriva dessa, certo? Então a gente precisa chegar, né, numa função matemática que nos dê a informação, tá, de como que essa partícula, tá, ela está se movendo ao longo do tempo. E o que significa isso? Significa eu achar uma função em que eu consiga achar a posição dessa partícula num determinado tempo que eu quiser, certo? Ou, né, achar qual é o tempo que essa partícula vai levar para chegar numa determinada posição. Então, é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber, então, eu preciso tentar achar uma função, né, que me dê a posição da partícula em função do tempo aqui, ó. E ela vem dessa daqui. Se eu vou abrir essa equação, ok? Abrindo essa equação aqui, eu tenho que o meu ΔX, lembra lá da aula anterior? É o quê? É a minha posição final menos a minha posição inicial. E o meu tempo é a mesma coisa. É o meu tempo final menos o meu tempo inicial. A única questão aqui vai ser o seguinte, ó. O meu tempo inicial aqui, ele vai ser 0. Por quê? Porque quando eu começar a contar, quando eu começar a estudar aquele movimento, vai se partir da minha posição inicial, não é? E para eu descobrir aonde está a minha posição inicial, o tempo, ele tem que ser 0, ok? Então, para eu achar essa função, eu tenho que partir dessa premissa. Quando eu tenho a minha posição inicial, o tempo sempre é 0, ok? Já fica isso como dica, tá? Para eu achar a posição inicial, eu sei que o meu tempo inicial tem que ser 0. O inicial, não o final. Você não pode confundir aqui, tá? Então, vou jogar aqui nessa equação, ó. Vai ficar velocidade igual ao meu ΔX. Mas quem que é o ΔX? É a posição final menos a posição inicial. E o meu tempo, já que isso aqui é 0, sobrou o meu T, né? Porque T menos 0 é T. Portanto, agora eu vou arrumar somente essa minha função, porque ela tá feia. Eu não consigo direito entender essa equação aqui, tá? Então, eu vou jogar o T pro outro lado, tá? Vai dividir, passa multiplicando, né? Menos x0. O x0 ele é uma constante, concordam? A minha posição final, ela vai mudar com o tempo. Mas da onde a minha partícula, ela começou a se locomover, é aquela. Não vai mudar. Então, a minha posição inicial, ela é uma constante. Então, vai ficar, eu só vou arrumar ela aqui, vai ficar x em função do t, vai ser igual a v vezes t mais o meu x0. O que isso significa? Significa que a minha posição em função do meu tempo vai ser a minha velocidade, que ela é constante, lembra? E a minha posição inicial também é constante, ok? Eu tenho duas constantes aqui, né? E duas variáveis. Que duas variáveis são essa? Meu tempo e a minha posição final. Isso aqui é uma função do primeiro grau, ok? O gráfico vai dar uma reta, certo? Então, eu tenho uma reta no gráfico, tá? Da minha posição em função do meu tempo. Essa reta não precisa ser só assim, tá? Ela pode ser decrescente também, certo? Bom, isso aqui, lá da matemática, né? Vocês precisam dar uma revisada aí, tá? Mas é uma função do primeiro grau e isso é muito importante. Vocês conseguem achar várias questões aqui, resolvendo matematicamente, inclusive. Então, uma ajuda a outra, certo, gente? Bom, a gente viu o movimento retilíneo uniforme, né? Aí agora vamos para o outro movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, né, gente? Vamos lá, M, R, U, V. Agora eu tenho um movimento em linha reta, que ele é uniforme, mas ele é variável. Então, o que é uniforme agora nesse caso? Não é mais a velocidade. Se ele é variável, significa que a velocidade varia. Então, o uniforme aqui é a minha aceleração, que é o que faz com que varie a minha velocidade. O que isso quer dizer?
que a minha velocidade, ela não pode variar de qualquer maneira, né? Ela tem uma uniformidade para ser variada, tá? O que significa isso que a minha aceleração ela é constante. Então ela vai fazer essa velocidade variar uniformemente, não de qualquer jeito, tá? Então aqui, ó, a minha velocidade varia e a minha aceleração é constante, tá? Então agora aqui a minha aceleração que ela é constante, certo? Aí aqui eu consigo partir da minha equação da aceleração, igualzinho eu fiz com a minha velocidade lá no movimento retilíneo uniforme, igual, só que com a equação da aceleração. Aí eu vou achar o quê? Eu vou achar como que essa velocidade varia com o tempo, né? Na minha equação lá da velocidade do movimento uniforme, o que eu faria? O que eu fiz lá? Eu conseguia achar o quanto que a minha posição variava com o meu tempo, né? Nesse caso aqui, eu quero saber qual é a variação da minha velocidade com o tempo, tá? Como que a minha velocidade está variando com o tempo? Então, eu vou partir de novo da minha equação da aceleração, que é a base aqui, ΔV por ΔT. De novo, né? O meu ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial e o meu tempo é daquele mesmo formato que eu fiz lá no movimento uniforme. Então, eu vou jogar aqui nessa equação, vai ficar a aceleração, opa, que feio, né, galera? Aceleração igual a V menos V0, que é esse ΔV aqui, dividido pelo meu T. Então, eu vou arrumar essa equação para ficar bonitinha. Vai ficar A vezes T igual a V menos V0, né? Daqui eu vou cair na minha função. Que função é essa? Bom, é a função que vai dar a velocidade da minha partícula em função do tempo, né? Que vai ser V0 mais A vezes T, né? Então, percebam que essa equação aqui, ó, ela deriva dessa, tá? Então, vocês precisam decorar, entre aspas, né? Porque isso é entendido, ok? Apenas algumas equações, porque o Enem não vai fornecer equação nenhuma para vocês, galera. E a UFSC vai oferecer algumas equações, né? Que são as bases. Tipo, essa não tá. Essa vai estar. Agora, essa não, né? Então, tomem muito cuidado com isso e tentem entender os conceitos das equações, né? De novo, isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, aqui tem que tomar cuidado, né? Porque o gráfico, eu vou ter dois gráficos aqui. Aqui eu vou ter velocidade pelo tempo. Esse gráfico aqui vai ser uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é uma reta, tá? Só que eu vou ter a segunda equação, né? Que eu não vou conseguir derivar dessas duas aqui, porque vai precisar de conceitos matemáticos que a gente só vê na universidade, né? Que é a equação da posição em função do tempo, tá? Então, a minha posição em função do tempo vai ser a minha posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o meu tempo, mais a metade da minha aceleração vezes o tempo ao quadrado. Agora, eu tenho uma função do segundo grau, ó, do segundo grau, que a minha variável é o tempo, né? Eu tenho duas variáveis, eu tenho a posição final e o meu tempo. A velocidade inicial e a minha posição inicial são constantes, tá? As minhas únicas variáveis são o meu tempo e a minha posição final. Nesse caso aqui, ó, agora toma cuidado, né? O meu gráfico, ele é uma parábola, certo? Mas tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, com a minha inscrição do gráfico, tá? Né? Com os meus eixos. Então, as pessoas confundem muito, tá? Com isso. Então, aqui tem que ser x por t. E aqui é v por t, porque a minha função é essa e é uma função do primeiro grau. Na função da posição, é a posição em função do tempo, ok? E aí sim aqui é uma parábola, tá? Do gráfico, né?
a parábola com cavidade para cima ou para baixo, depende do meu coeficiente da minha equação, certo? Que é esse coeficiente aqui, ó.